Dá para resistir ao desejo do sucesso? Dá sim. Coach que ensina prosperidade é confiável? Óbvio que não. Ganância ajuda a se dar bem na vida? Pode ajudar. E a religião ajuda a gente a se dar bem na vida? Nem sempre. Estamos iniciando mais uma edição do Linhas Cruzadas, hoje para falar sobre os limites da ambição, mas também de desejo, do sentido da vida e outros temas que não envelhecem e dos quais a filosofia antiga já tratava. Oi, Pondé. Oi, Thaís. Pondé, antigamente a filosofia na Grécia Antiga ela não servia propriamente para filosofar, mas para tratar de problemas que afetam a condição humana, não é? Era assim mais ou menos como uma terapia? A filosofia antiga, ela era pensada como um estilo de vida. Um estilo de vida. E algumas pessoas já aproximaram esse estilo de vida a uma espécie de terapia, no sentido de que a filosofia, ela tinha teorias, mas o coração dela era a prática, ou aquilo que os gregos chamavam de ética. Era a prática, era o comportamento. Então, nesse sentido, as grandes teorias filosóficas, elas eram para ser vividas no dia a dia. Tanto que Platão fundou uma escola, a famosa academia, em que os seus discípulos e provavelmente discípulas também viviam na escola, né? Então, era uma espécie de comunidade, de um colégio interno, alguma coisa assim. Aristóteles fundou a sua, chamada Liceu, né? Epicuro fundou a sua, que era uma espécie assim de uma comunidade que parece uma coisa meio hippie, Avanaleto, uma comunidade num jardim. Os estoicos não, os estoicos a escola era no pórtico mesmo, na estoa, ali no meio de Atenas, onde as pessoas passavam de um lado para o outro. Então as escolas como que definiam o estilo de vida e os seguidores das escolas seguiam aquele modelo de vida proposto Exatamente. Tanto, Thaís, que as escolas filosóficas de então, elas eram, de certa forma, uma concorrência às religiões. Tanto que Sócrates teve problema com isso, né? E, como todo mundo sabe, elas eram uma espécie de concorrente das religiões porque elas ofereciam um estilo de vida que, em tese, ia lidar com problemas como o sentido da vida, bem e mal, a vida política, se existe vida após a morte ou não, elementos que as religiões transitam, né? Pondé, você falou sobre enfrentar o medo da morte, a gente está falando aqui sobre a questão do limite da ambição. Todas essas questões são quase práticas, muito presentes no dia a dia. Então, será que o fato de escolas como o estoicismo e o epicurismo tratarem mais diretamente dessas questões é que fez com que elas tivessem mais sucesso do que escolas como o platonismo e o ceticismo, por exemplo, que passam mais ao largo dessas questões práticas da vida, talvez? Não há dúvida que o epicurismo e o estoicismo fizeram muito sucesso, principalmente porque em Roma eles fizeram sucesso, e não tanto o ceticismo. Então, o fato deles terem sido escolas que marcaram o Império Romano, principalmente o estoicismo, mas o epicurismo também, acabou fazendo com que eles transcendessem o espaço antigo grego. Agora, para você ter uma ideia daquilo que a gente falava sobre as religiões, as filosofias antigas concorrerem com a religião, por exemplo, Platão foi um filósofo que percebeu uma coisa que até hoje muita gente não sabe. Platão percebeu que o importante era que existisse um bem transcendente, uma ideia de bem que servisse como objeto de busca e que nós amássemos essa busca. Esse é o banquete do Platão. E não um Deus. Que
que o importante não era que exista um Deus, ou deuses, ou deusas, que você cultue. Mas o importante é que você tenha a clareza de que a busca pelo bem é constante e que é isso que te mantém de pé. É uma concorrente da religião. No filme Hair, um jovem que está prestes a ir para a guerra do Vietnã conhece um grupo de hippies que apresentam para ele novas ideias e uma nova forma de viver. Vamos ver um trecho. Hey, man, you're a real cowboy. No, don't get up. We still got 15 minutes left. Take off. Oh, I got some things I gotta do. Yeah, like what? I want to see the Empire State Building. I can do that today, and tomorrow I want to go on that boat ride around Manhattan. You see the Statue of Liberty? Sounds real good. Oh, you have any ideas about things to do while I'm here? I don't have too much time. I'm going in the Army in a couple days. I think we can help you. Claude. Here, man. Hey, Claude. Claude. Hey, speak to me. Claude. Hey. Esse filme é ótimo. Bom, primeiro, duas coisas, né? Primeiro, esse filme, ele toca num tema central do movimento hippie, que foi justamente a recusa do recrutamento obrigatório para a Guerra do Vietnã. Assim, esse fato histórico do movimento hippie americano, que às vezes é visto simplesmente como um grupo de jovens muito loucos, que de fato eram, mas que você tinha ali um elemento concreto que no filme aparece. Porque esse menino está se alistando, o arrumadinho que estava no cavalo, que quer ver o Empire State Building, como se... Sabe essa coisa de turista bobo? Se eu não vir o Empire State Building, eu não fui a Nova York. Essas bobagens que até hoje é muito comum em turista, né? Que normalmente é um bicho meio bobo mesmo com essas coisas. Então, esse filme tem esse valor histórico que é apresentado de forma correta. Uma outra coisa é que eu acabei de dizer que o Jardim do Epicuro é uma espécie de comunidade hippie avant la lettre, né? Que é, na realidade, uma comparação, não fui eu que descobri a roda, isso foi uma comparação comum que é feita. Por quê? O uso de drogas, e não dá para dizer que os epicuristas usariam drogas, né? Mas dá para desconfiar pelo estilo de vida aparentemente que eles tinham, que se rolasse eles até usariam. Um vinho rolava solto. Há vinho com certeza. Inclusive, reza a lenda que o Epicuro teria dito que quando você toma vinho, é quase como se você fosse igual aos deuses. Que aí, né, você tem uma consciência expandida. E nessa cena do Hair, o movimento hippie, nesse momento, que é, na realidade, o clímax do movimento hippie, antes dele se transformar em simples propaganda ou política corporativa ou picaretagem psicoterapêutica, o movimento hippie, nesse momento, ele está numa posição, claro, de questionamento do sistema, né? Questionamento do modo de vida que o rapaz caipira representa, acreditando nos signos do Estado. Uncle Sam precisa de você, combater no Vietnã é combater pela liberdade. E os hippies são aqueles que estão ali pondo em dúvida essas normas sociais, né? E nesse sentido eles se aproximam do epicurismo, inclusive buscando um modo de vida supostamente simples, que você não tenha... que você não se comprometa com grandes cadeias burocráticas na vida. Bondé, a gente vai falar do epicurismo com mais detalhes daqui a pouco. Mas, por enquanto, a gente vai para a nossa caixa de perguntas. E aqui, o Bruno Oizumi te pergunta: a frase do apóstolo Paulo, tudo posso, mas nem tudo me convém, seria
um limite da ambição, ou colocaria um limite para a ambição? Então, a ideia de que eu posso tudo, mas nem tudo me convém, pode ser uma daquelas influências que o próprio estoicismo teve sobre o cristianismo, que era mais antigo, muito mais articulado, e na realidade há toda uma corrente de interpretação do cristianismo antigo, principalmente das cartas de Paulo, que entende o trabalho do Paulo como uma tentativa de dizer, olha, o cristianismo é também uma filosofia de vida. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar sobre o estoicismo, essa escola filosófica que com 25 séculos de existência agora voltou à moda. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre alguns dos velhos problemas da vida e de como a filosofia, mais especificamente o estoicismo e o epicurismo, propõem lidar com eles. Vamos começar com o estoicismo, Pondé. No que se baseia essa escola e como que ela lida com, por exemplo, os limites da ambição, que é o título do nosso programa? O estoicismo teve vários grandes mestres. E, digamos assim, todos muito próximos em termos de estatura. Você teve o estoicismo no período grego, que é onde começa com Zenão, né? O estoicismo mais conhecido, inclusive no sentido de você ter mais textos completos que chegaram até nós, é o estoicismo romano, do escravo grego Epicteto, do próprio Marco Aurélio, do Sêneca, senador romano. Então, o fato desses textos terem chegado até nós de forma mais, digamos assim, plena, de acesso mais fácil, ao contrário do que os textos gregos nos chegaram fragmentados. Você tem edições mais recentes, na França, por exemplo, onde há um trabalho de recuperação de fragmentos e pequenos parágrafos. Eu estou dizendo isso para dizer o seguinte, o estoicismo ele é muito múltiplo. Alguns elementos essenciais do estoicismo são, por exemplo, a ideia de que existe um logos, uma grande racionalidade que permeia o cosmos, e que essa racionalidade é percebida por nós, seres humanos, porque nós temos ela em nós, que a gente pode chamar na nossa cabeça, no nosso intelecto, como falavam os gregos. Então, esse grande logos faz com que o estoicismo entenda que as coisas acontecem dentro de uma racionalidade. Aquilo que os estoicos chamavam de pronoia, que a gente traduz por providência. Então, as coisas não acontecem ao acaso, como pensavam os epicuristas. Acontecem porque está tudo dentro de uma grande racionalidade universal que não há clareza que os estoicos considerassem um Deus. Há controvérsias dentro do estoicismo. Mas isso já dá um tom, inclusive, de que a natureza é uma grande manifestação desse logos. Porque a natureza tem o seu funcionamento, certo? Então, uma outra característica do estoicismo importante, a ponto de muitos chamarem ela em latim de meditatio mortis, é que o estoicismo tinha uma pegada de que você não deve construir na sua vida grandes expectativas, porque as coisas são meio efêmeras. Então, é importante você ter amigos, é importante você não passar fome, mas é importante, por exemplo, você não se entregar à vaidade. E onde é que entra a ambição? E aí, quando você pergunta o que ele tem a ver com os limites da ambição, né? Tema do nosso programa, o estoicismo tem tudo a ver com os limites da ambição. Porque, para o estoicismo, isso é um dos núcleos duros do estoicismo, a ambição é uma das maiores formas de frustração e, portanto, de sofrimento. Inclusive porque a ambição ela é enganosa, porque quando você vive sendo ambicioso,
você nunca sabe onde está o limite da ambição. Isso é muito claro hoje em dia. Vamos ver agora uma cena da série Game of Thrones com o personagem Jon Snow, que despreza. O personagem de Jon Snow é um personagem que, ao longo da série, ele vai evoluindo de um bastardo, que era chamado Snow, exatamente nesse sentido, porque não tinha sobrenome, mas que, ao longo da série, das 8 temporadas, principalmente na última, mais para o final, vai ficando claro que ele, na verdade, ele é absolutamente aristocrático. Mas o que acontece com o Jon Snow ao longo da história é que ele vai paulatinamente aumentando um traço de temperamento que é o desprezo pelo poder, o desprezo pela liturgia do poder, o desprezo por aquilo que a gente pode chamar de vantagens de ser o rei, ou seja lá o que for. É uma trajetória de um personagem que é muito claro essa pegada estoica de não ter ambição, de recusar a liturgia do poder, a sedução do mundo, na figura de alguém que vai viver na natureza com pessoas que também não estão nem aí para isso. Mas, Pondé, então se o Jon Snow é a encarnação do estoico, pela frugalidade, pela falta ou pelo abandono do desejo de poder, pelo comedimento da ambição, por que então que o estoicismo hoje voltou à moda? No sentido de que existem tantos livros, tantos coaches falando sobre ele. Por que o estoicismo voltou à moda no momento em que todo mundo, ou que a gente pelo menos pensa assim, todo mundo está em busca justamente do sucesso, do poder e todo mundo tem ambições desmedidas? Então, Thaís, eu acho que tem no mínimo 2 respostas para isso. Uma que tem um caráter assim, mais oportunista, dessa moda, e outra que responde a, digamos assim, uma inquietação real. Tá? O caráter oportunista é a simplificação da chave estoica. Porque para essas pessoas da moda, ou mesmo coaches estoicos, ou gente do Vale do Silício que se diz estoico, livros, aprenda a pensar como imperador e você vai ter sucesso e tal. Aí você vai atingir uma mente, meditar, mindfulness, não sei o quê, para dar certo na profissão. Isso é uma completa perversão do estoicismo, né?
Isso está associado à ideia de que o estoico é um forte, porque isso está associado ao estoicismo. A decisão que o Jon Snow toma na série é uma decisão de alguém que é muito forte, que tem uma espécie daquilo que o Marco Aurélio chamava de fortaleza interior, que o estoico, que o Marco Aurélio fala, que é você estar tão seguro de si mesmo que você não sofre com aquilo que as pessoas comuns sofrem. Daí vem a venda do estoicismo como a arma para você ter sucesso. O que não vem junto com essa arma da moda é o fato que, para o estoicismo, isso não era para você ter sucesso. Isso era, na verdade, para você se recolher dos enganos que o mundo produz e do seu caráter efêmero. O estoicismo nunca saiu da moda. Tem vários filósofos ao longo dos séculos que revisitam o estoicismo. E isso tem a ver com uma inquietação que eu acho que hoje, de fato, é grande. Então, essa seria a resposta que não fala, digamos, da falácia da moda, que é o fato de que as pessoas são muito pressionadas a ter sucesso. E de que o mundo é um grande mentiroso. E de que o engano está em toda parte. Que tudo é uma espécie de balada. Né? Que em todo lugar o mundo virou propaganda. É tudo propaganda o tempo todo. E aí o estoicismo, ele é de fato sedutor. Porque os livros, os textos, oferecem a você ideias de como você deve buscar essa tal fortaleza interior e, inclusive, não ficar preocupado com o que o mundo pensa de você. Luiz Fernando Lucas, palestrante e escritor, fala sobre empreendedorismo e desenvolvimento pessoal e também sobre viver de forma estoica. Será que esses assuntos combinam? Vamos ouvi-lo. A filosofia estoica é aquela que nos auxilia na reflexão do bem viver, como diz Sêneca, de escolher aquilo que podemos modificar e aquilo que não temos como modificar, para de fato buscar a felicidade através daquilo que está ao nosso alcance. E o desenvolvimento pessoal, de certa forma, está tudo pautado nisso, na finitude da vida, para podermos viver a vida, ao invés de sermos levados por ela ou sofrermos com ela. E para quem é empreendedor, as escolhas vão fazer muita diferença no sucesso do seu negócio, mas mais do que no sucesso do seu negócio, medido em números, em tamanho, em crescimento, em performance, vai ser o sucesso do ser humano por trás do empreendimento. Se vai chegar com sucesso ou não, mas no sucesso pessoal, na sua felicidade, na sua serenidade, na capacidade, de fato, de fazer escolhas, de viver através dos princípios e das virtudes, ou seja, ser uma vida que tenha sentido, que além ou apesar do sucesso ou do fracasso, das buscas materiais, das buscas por performance, por resultado no mundo empreendedor, ela esteja pautada nas virtudes, nos princípios, nos valores que vão dar a certeza de uma realização pessoal. Como disse Marco Aurélio, também outro estoico famoso, né, imperador, nas meditações que fazem sentido para cada um, a resposta que o estoicismo nos traz é a resposta da sabedoria, da virtude de viver uma vida com sentido. Então, Thaís, acho que a fala dele é uma fala bem característica do esforço que se tem para produzir uma metafísica do empreendedorismo. Que o empreendedorismo não seria simplesmente... Metafísica é uma metafísica, toda uma construção abstrata, virtuosa. Né? A gente sabe muito bem que o empreendedor é um cara super estressado e que tem que ser otimista, porque senão vão achar que ele já deu errado. O uso do estoicismo é um uso, como a gente vinha falando, muito específico e viciado. A ideia estoica de que você deve saber a diferença na vida entre o que você controla e o que você não controla, é para dizer que, na realidade, o que está à sua mão, é você não ficar realizando mal por aí. Porque, para o estoico, o comportamento moral está na sua mão. Quase todo o resto da vida não está.
Então, o foco do estoico aí não é fazer escolhas sobre abrir negócio ou fechar negócio. O foco do estoico é a ideia de fazer o discernimento moral no seu ato. O discurso que é bem comum nessa área, desviar para dizer que, então, o estoicismo serve para você fazer escolhas, já que o empreendedor faz escolhas. Tanto é que o discurso acaba na questão da virtude, dos valores. Que no empreendedorismo existe um valor, dá certo. E sendo que no estoicismo a noção de bem é a do bem cívico, não é? Não é do bem-estar pessoal. É bem cívico, é o bem coletivo, é o bem moral, que no discurso do coach que usa estoicismo, seja ele qual for, é querer transformar o empreendedor num agente do bem cívico e que está par e passo com toda essa parafernália metafísica das empresas, querendo dizer que elas são instâncias do bem, hoje em dia. Como se o lucro não fosse o foco do empreendedor mais. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar sobre o epicurismo, a escola do prazer. Será que é mesmo? Estamos de volta com o Linhas Cruzadas, hoje falando sobre os limites da ambição. E agora a gente vai ver um trecho do filme O Show Deve Continuar. O protagonista é um artista que acredita que só uma vida cheia de excessos permite que ele crie algo importante. Mas mesmo quando ele acerta, isso ainda parece pouco. Jesus Christ, sex, sex, sex. Can't you ever think of anything else but sex? It's a sickness. Nothing I ever do is good enough. It's not beautiful enough. It's not funny enough. It's not deep enough. It's not anything enough. Now, when I see a rose, that's perfect. I mean, that's perfect. I want to look up to God and say, how the hell did you do that? And why the hell can't I do that? Now, that's probably one of your better con lines. Yeah, it is. But that doesn't mean I don't mean it. If I were God, sometimes I think I am. Depends on the shit you're smoking. Eu acho que essa questão desse personagem aí, a gente pode pensá-la no mínimo em dois níveis. Um no plano estritamente individual, que é uma pessoa que sofre de um sentimento de que nada que ele faz presta. Então, no plano individual, a gente pode até dizer que é uma questão psicológica e eu acredito bastante comum essa obsessão, essa ambição pela perfeição, que é o que a cena está mostrando. E que, evidentemente, quando você tem ambição por perfeição, tudo no mundo estará aquém da perfeição. Você, as pessoas e o mundo à sua volta. Por isso que a ambição pela perfeição, além de fazer de você um chato, faz de você uma pessoa que nunca está bem em lugar nenhum. Tem uma outra chave que seria uma chave mais sócio-histórica, em que esse personagem é um paradigma de um comportamento que, na realidade, é geracional, é social, ou seja, a ideia de que as pessoas têm que ter ambição para ir sempre além. É uma questão que vai para além de uma pessoa que tem obsessão por perfeição. É uma coisa que está inscrita na cultura, no modo de vida, no modo como as crianças crescem, como elas são educadas, naquilo que você deve construir como expectativa acerca de si mesmo. Pondé, então até agora você falou de ambição e de limites da ambição. Mas o epicurismo, por exemplo, essa outra escola de que a gente vai tratar agora, ele tem mais a ver no senso comum com a ideia do prazer. Então, o epicurismo seria uma escola ligada ao prazer e ao usufruto do prazer. Em que medida isso é correto e em que medida isso distorce a ideia de Epicuro? Distorce. Distorce primeiro porque, inclusive, a palavra hedoné, prazer em grego antigo, vira hedonismo. Tem gente que acha que ser hedonista como epicurista é você comprar coisa cara no shopping. É a ideia de que se você for ambicioso e realizar sua ambição, aí você será feliz. Aí você vai ter prazer pela realização do sucesso.
Essas duas ideias, que muita gente pode associar a uma vida hedonista, como a busca do prazer do sucesso, a busca do prazer do enriquecimento, a busca do prazer de ser uma pessoa única. Eu adoro essa. Essa eu adoro. Essa ideia de que o autoconhecimento vai fazer você descobrir que você é uma pessoa maravilhosa e linda. O autoconhecimento, na maioria das vezes, se for verdadeiro, pode fazer com que você entre em depressão consigo mesmo. Por o epicurismo é uma escola que buscava um estilo de vida simples, próximo à natureza, tudo isso parece estoicismo, mas o epicurismo tinha um foco que era o seguinte: se tudo é acaso, para o estoicismo não é. Para o estoicismo existe um logos, uma razão, um ordenamento cósmico de tudo, a tal da pronoia, providência. O epicurismo parte da ideia de acaso. A contingência tudo reina. É contingência. Tudo é feito de átomo, tudo é finito, não existe nenhuma ordem que você segue, portanto, estamos todos jogados no puro acaso, na contingência. Então, se há alguma dúvida sobre se os estoicistas acreditavam em Deus ou em deuses, no epicurismo não há dúvida. O epicurista é um ateu. O que ele deixava muito claro é que os deuses não serviam para nada. E que uma vida não religiosa era melhor do que a vida religiosa. Porque a vida religiosa era uma vida de pessoas que estavam sempre em busca de um sentido que os deuses dessem. E os deuses não dão sentido nenhum à vida porque a alma é mortal. A matéria se dissolve. Inclusive, ele tentava dizer que isso era melhor. Porque morreu, acabou. Não tem essa história de ficar pagando boleto moral. É como ele diz naquela frase, Epicuro: quando eu estou, a morte não está, e quando a morte está, eu não estou. Exatamente, morreu, logo não tem porque ter medo, né? Agora, então, quando o Epicuro introduz a noção de prazer, hedoné, o prazer que o Epicuro está falando é o prazer que nasce de você conseguir ordenar os desejos. O que o Epicuro queria dizer, olha assim, ó, se você comer razoavelmente bem, se você tomar vinho, então, top. Água. Se você tiver uma vida em que você usufrui de amigos, conversa sobre assuntos que você gosta. Se você faz sexo de vez em quando com quem você gosta. Ou seja, se você realiza desejos necessários e naturais, então você vai perceber que você relaxa. Esse é o prazer do Epicuro. É o contrário do que a gente vê hoje. Fomos às ruas perguntar para as pessoas qual é o limite do prazer. Vamos ver o que elas responderam. Qual o limite do prazer? Eu acho que não tem um limite. Isso está na nossa cabeça, tanto para o prazer de degustar algo, quanto para o prazer sexual. Qualquer prazer está dentro da nossa cabeça. O limite é imposto por nós. E eu acho que o limite do prazer é o respeito para com o outro, com você mesmo e com a outra pessoa. Eu acho que o limite para o prazer está em quem está junto com você, né? Enquanto as duas pessoas estiverem curtindo, estiverem se divertindo. Sim, se você estiver sozinho, o limite é você mesmo. Eu acredito que o prazer não tem limite. O que a gente tem que fazer é comparar o nosso direito com o direito de outras pessoas, para que você não acabe extrapolando o que você pode fazer ou não. Eu acho que o limite do prazer é aquele momento em que uma coisa passa a te fazer mal, fisicamente ou psicologicamente, porque todo o excesso pode gerar um desequilíbrio. Então é bom a gente tentar sempre estar no caminho do meio, como dizem os budistas. Eu acho que vai depender da pessoa, porque nem todas as pessoas são iguais e pode ser que o prazer para uma pessoa consiga chegar cedo, mas pode ser também que vire chata essa situação, né? Então pode que para um seja o limite e para outra pessoa não. Eu acho que não há limite daquilo que você gosta de fazer, entendeu? Então tudo que você gostar, não há limite. Para mim o limite do prazer é a partir do momento que envolve outras pessoas. Você pode fazer o que quiser no seu livre-arbítrio, mas não pode invadir o espaço de ninguém. É uma pergunta difícil essa. Acho que as pessoas até que se viraram do jeito que dá para se virar. Porque é muito difícil dizer qual é o limite do prazer. Os epicuristas têm razão. O excesso de busca de prazer seguramente gera desprazer. O que hoje você não aprende em lugar nenhum. Porque hoje a ideia de prazer é de um prazer ilimitado.
é a ideia de que se você não tem a busca de um prazer ilimitado, é porque você é um idiota. É claro que a pessoa pode usar outras expressões, ambição, sucesso, autorrealização, certo? Ela pode usar expressões como prosperidade, né? Tudo isso deságua no na conceito ideia de prazer sem limite. De prazer sem limite. Eu tenho prazer quando eu tenho prosperidade, quando eu realizo minhas ambições, quando eu me autorrealizo, quer dizer, o tempo, o sucesso e tal. O que é a busca de engajar pessoas nas redes sociais, se não é isso? Né? Essa obsessão toda. Então, isso é muito distante do epicurismo. Na medida que nós somos seres que viemos do nada, dos átomos e do acaso, e que a vida é finita, então, como é que a gente busca uma vida em que a gente tenha prazer em estar nela, sabendo que ela não está indo para lugar nenhum? A sacada dele é a seguinte: relaxar. É isso que precisa ficar claro. Baixar expectativas. Baixa a expectativa. Relaxa. Não fica construindo um monte de projetos na sua cabeça. Isso é o contrário do que se faz hoje. Baixa a bola, baixa a expectativa, porque quando você perceber que você não é escravo do desejo, você experimenta uma sensação, supostamente, na vida, em que você diz, olha, eu estou até satisfeito com o que eu tenho. Vamos agora para o nosso jogo rápido. Pondé, você é mais estoico ou epicurista? Eu concordo mais com a cosmologia epicurista, do átomo, da contingência, né? Mas eu sou muito simpático a essa ideia da busca da fortaleza interior que fala o Marco Aurélio, né? Esse esforço, inclusive da razão e dos afetos, para que você não se deixe enganar por aquilo que o mundo te oferece. Então, não sei o que dá para dizer. A minha filha me chama de estoico. Talvez isso seja um indicativo. Thaís, você acha que quem vive mais perto da natureza tem uma vida melhor e mais racional do que quem vive no meio, sei lá, da São João, sei lá? Não, São João também é demais, né? Mas eu acho que não necessariamente, Pondé, porque, bom, para começar, se você vive perto da natureza e longe de tudo, você pode ficar isolado, você pode sentir mais solidão, isso não é viver melhor. E mais racional também, não necessariamente, porque depende do que você quer fazer da sua vida, a natureza pode ser um caminho muito pouco racional para mim, por exemplo. O que adianta eu ficar perto da natureza, não é? Se a notícia, se o jornalismo requer um outro tipo de proximidade com o que não é natureza. Você acha que você procurar se distanciar do sofrimento é mais fácil do que você procurar se aproximar do prazer? Buscar se distanciar do sofrimento é o que os estoicos chamavam de apatheia, né? Se isso é mais fácil do que buscar realizar o prazer, se aproximar do prazer, olha, eu acho que no sentido do senso comum é mais fácil buscar se aproximar do prazer, né? Tanto é isso o que quase todo mundo e todo mundo praticamente faz. Então, do ponto de vista do senso comum, acho que é mais fácil isso. Do ponto de vista da filosofia e do estoicismo, inclusive, buscar se afastar do sofrimento é muito importante, porque a hipótese é de que toda busca de prazer, sendo ele efêmero, você vai acabar sofrendo. Você acredita que você seria capaz de viver uma vida estoica? Por algum motivo, eu acho que você já pensa que a resposta é não, né? Não tenho nenhuma ideia sobre isso. Olha, na verdade, eu preferi o epicurismo, em todos os seus aspectos. Mas o estoicismo, eu acho que a gente é uma opção assim, mais para frente. Você acha que o Jon Snow, por exemplo, aquilo que a gente viu no Game of Thrones, seria um estoico aos 18 anos? Eu acho que o estoicismo é para maturidade, não é? Linhas Cruzadas volta daqui a pouco e no próximo bloco nós vamos falar sobre como enfrentar os problemas da vida
baseado nessas duas escolas filosóficas, o estoicismo e o epicurismo. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre os limites da ambição e sobre como tratam essa questão os estoicos e os epicuristas. E a filha do Pondé descreve o Pondé como um estoico, não é? Você falou isso. Sim. O que você tem de... Ela me chama de estoico. Ela te chama de estoico. Então, como é que você pode ser um estoico no século XXI, Pondé? Conta aí. O estoicismo, vou dar um exemplo das meditações do Marco Aurélio, que é um dos estoicos mais famosos, porque foi imperador de Roma, foi César, né? Super importante. E tem um trecho famoso que mostra muito o espírito do Marco Aurélio. Ele era César, lembremos disso. Estava no topo de grande parte do mundo, certo? A cor púrpura, roxo, era a cor da família imperial em Roma. E essa cor púrpura era uma cor vinculada ao império, né? Ao imperador. O Marco Aurélio tem uma famosa passagem em que ele está comentando o enorme poder que essa capa que ele tem no mundo, em Roma, como as pessoas anseiam por ela, como as pessoas se dobram a ela, como elas fazem reverência a ela, quando no fundo ela nada mais é do que um pedaço de pano feito com restos de mexilhões, algum bicho do mar, que esses restos mortais dão a cor púrpura. Entendeu? Então, o Marco Aurélio está dizendo assim, quanta gente dá maior importância para esse negócio é restos mortais de mexilhão, digamos assim. É daí que vem essa cor. É só uma cor. Entende? Então, o Marco Aurélio está meditando sobre o que a gente poderia chamar da essência de como as pessoas se apegam a símbolos. Mas então ele está discutindo a importância que as pessoas dão aos símbolos, não a importância que as pessoas dão ao poder. Não, ele está dizendo que o poder está diretamente ligado a símbolos, né? E ao mesmo tempo que ele está criticando esse vínculo da cor e reduzindo a cor a seus elementos materiais causais, que são banais, que vêm da natureza, de refúgio e tal, ao mesmo tempo ele está refletindo sobre algo que ele reflete várias vezes ao longo da vida dele, que é como o poder é enganoso, como ele é frágil. Para você ter poder, você depende da manutenção de toda uma escala de relações que a qualquer hora pode acabar. Ou seja, nem fruto integral do seu mérito o sucesso é, então. Não. É claro que há algum mérito, mas há toda uma cadeia de relações que não está na sua mão decidir. Por quê? Porque, na verdade, grande parte ou a maior parte daquilo que deu certo na sua vida, você provavelmente deve a toda uma cadeia de eventos que envolvem pessoas e outros fatores que não é você. Então, o estoicismo está em outra chave. O estoico, a fortaleza interior, está em eu saber que tudo à minha volta está morrendo, está passando, inclusive eu, inclusive o meu sucesso. Mas, curiosa e paradoxalmente, Marco Aurélio foi justamente um dos personagens dos quais se apropriou o mercado e o marketing, não é? O marketing do estoicismo usa Marco Aurélio naquele livro que você citou, como é mesmo o nome? Para vender o sucesso. É, alguma coisa como Aprenda a Viver como um imperador romano, alguma coisa assim. É porque ele era imperador, né? Então, o Marco Aurélio é um imperador famosíssimo, super respeitado, provavelmente um sujeito muito equilibrado, um sujeito que tinha uma vida austera, ao contrário do que um imperador teria. Porque quanto mais você dedica a sua vida a ter muitos bens, menos
você vive na tal fortaleza interior que ele fala, certo? Que é uma proteção contra essas ilusões todas que tem por aí. Inclusive de que se eu for estoico, eu vou ser um empreendedor de sucesso. Provavelmente eu vou achar empreendedorismo uma coisa que não vale nem a pena investir. Vamos ver agora uma cena do filme Clube da Luta, dirigido por David Fincher e que narra a história de um homem deprimido que sofre de insônia e que entra em crise depois que o seu apartamento perfeito é destruído por um incêndio. Aí ele conhece um estranho vendedor interpretado por Brad Pitt. I had it all. I had a stereo that was very decent, a wardrobe that was getting very respectable. I was close to being complete. Shit, man, now it's all gone. All gone. All gone. Do you know what a duvet is? Comfort. It's a blanket. Just a blanket. Now, why do guys like you and I know what a duvet is? Is this essential to our survival in the hunter-gatherer sense of the word? No. What are we then? We're, consumers. Right. We are consumers. We are byproducts of a lifestyle obsession. Murder, crime, poverty, these things don't concern me. What concerns me are celebrity magazines, television with 500 channels, some guy's name on my underwear. Rogaine, Viagra, Olestra. Martha Stewart. Fuck Martha Stewart. Martha's polishing the brass on the Titanic. It's all going down, man. So fuck off with your sofa units and string green stripe patterns. I say never be complete. I say stop being perfect. I say let's evolve. Let the chips fall where they may. That's me. I could be wrong. Maybe it's a terrible tragedy. No, it's just stuff. Not tragedy. Well, you did lose a lot of versatile solutions for modern living. Fuck, you're right. No, I don't smoke. My insurance is probably going to cover it, so. What? Things you own end up owning you. Isso é super estoico mesmo. Ele acaba, inclusive, falando de edredom e remete ao que os caçadores-coletores usavam para se cobrir. E ao manto púrpura. Então, remete àquela reflexão, está próxima da reflexão que o Marco Aurélio faz sobre a capa púrpura, tão importante. A última frase que o Brad Pitt fala, né, as coisas que você possui acaba possuindo você, né? Se esse filme fosse feito agora, as redes sociais ocupavam muito o universo, né? É uma frase que também soa, tanto epicurista quanto estoica, que é, porque esse certo niilismo dele soa muito epicurista, essa coisa de que as coisas são assim mesmo, e tudo passa e tudo acaba, né? Tem um tom, um estoico é um pouco mais seria um pouco mais cuidadoso na forma de expor isso, né? Do que o personagem do Brad Pitt. Mas isso também está transitando por essa ideia de que se eu sou tão obcecado por coisas que a minha preocupação é ter uma cueca que alguém assinou. E não tem coisa que eu acho mais brega do que esse povo que entra em loja de arquitetura chique e vê um vendedor e fala, não, porque essa poltrona é assinada por fulano. Eu saio da loja, porque para mim isso é um significado de que aquela loja é brega, né? O que importa se foi alguém que assinou o raio da poltrona? E neste caso, o personagem, né, do Edward Norton, que eu podia dar um spoiler maravilhoso aqui, mas não vou dar, né? Então, eles são a mesma pessoa, né? E você descobre isso no final do filme, que o Edward Norton está passando por um processo psicológico de integração, digamos, do seu eu que chuta o balde, porque ele era muito contido, né? Ele faz uma série de compras sentado na privada, né? Olhando revista, né? E ele monta o apartamento dos sonhos, que pega fogo, que é o grande gancho para a transformação dele na vida. Então, assim, todos os bens que ele tinha, que são só bens de consumo, porque você não precisa. Se alguém parar, grande parte das pessoas que têm algum dinheiro parar e pensar, quase tudo que elas têm na casa dela não serve para nada. Serve só pelo prazer que ela teve de comprar. Às vezes a pessoa chega a ponto tal que ela compra e nem sabe o que vai fazer com aquilo.
Nem tem lugar para botar. Isso dá facilmente numa discussão de crítica da sociedade de consumo, né? E é claro que isso pode virar por si só uma forma de consumo, de comportamento, do tipo esse povo chique que diz que entrou em crise e vai mudar de vida e vai se mudar para uma casa em Tiradentes, porque herdou a casa de Tiradentes. Herdando uma casa de Tiradentes fica fácil você ser uma pessoa descolada, né? Linhas Cruzadas fica por aqui, mas na semana que vem a gente está de volta.